O homem, ele dificilmente mantém uma rotina de cuidados com a saúde, e o Novembro Azul ele vem justamente para isso, para falar da saúde em geral. A gente vincula muito o Novembro Azul com o câncer de próstata, mas é importante lembrar que tem questões, por exemplo, como o câncer de pênis, que é também evitável por um ato simples, que é manter uma boa higiene do pênis, também pode ser evitado de maneira bem efetiva. Então é bem importante a gente falar do homem no mês de novembro. Isso é bem importante, porque, veja bem, muitas pessoas chegam pra gente e falam, mas nunca vai no médico, eu insisto com meu esposo, com meu marido, com meu pai, não quer ir no médico, acha, vamos deixar pra depois. O depois pode agravar uma coisa que já está acontecendo, aquela doença já está instalada naquele corpo? O câncer de próstata é um tumor que ele cresce de maneira lenta. Mas isso não deve ser uma salvaguarda para os homens acharem que eles não devem ir ao médico, fazerem seus exames e prevenirem o diagnóstico de uma doença, né? Eu gosto sempre de lembrar que o câncer de próstata ele não tem um fator que vá desencadeá-lo de maneira direta. Pensa no câncer de pele em relação ao sol. Então, para evitar câncer de pele, a gente evita a exposição solar. O tabagismo em relação ao câncer de pulmão, às vezes bexiga também, boca, orofaringe. O câncer de próstata não tem isso. Então nós devemos sim conscientizar os homens a irem no urologista para fazer o diagnóstico precoce da doença, porque é esse diagnóstico precoce que vai dar chance para aquele homem conseguir de fato, então, escolher, até mesmo escolher o tipo do tratamento que ele quer fazer. Às vezes ele pode ter essa opção de escolher se ele quer observar, se ele quer tratar ativamente, e aí sim proporcionar a ele uma maior chance de cura da doença, né? E esses homens, eles chegam sozinhos no consultório? Essa é uma questão bem interessante. Eu tenho uma aula que eu dou quando eu faço palestras de câncer de próstata de Novembro Azul, que eu falo que é o Outubro Rosa quem leva o Novembro Azul no consultório. Então, muitas vezes os homens, eles até chegam meio desavisados, né? Olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, foi minha esposa que marcou e eu só vim. E isso é uma realidade. É tudo culpa dela. É tudo culpa dela. Então, é o Outubro Rosa que leva o Novembro Azul. Mas agora, trazendo para uma realidade mais contemporânea, consigo perceber no consultório o movimento de homens que estão mais conscientes em relação à própria saúde, e às vezes eles chegam até mais precocemente. Então, homens um pouco mais jovens do que a gente orienta no rastreio, 40, 35, 40 anos, eles já chegam no consultório do urologista procurando saber melhor sobre a sua saúde e até perguntando se é o momento de fazer o exame e tudo mais. E eu dou aquela notícia para eles que eles têm ainda um tempinho para fazer o rastreio do câncer de próstata. E quando você tem alguém na família, já tem um histórico familiar, isso influencia na tomada de decisão da procura de ajuda, ou a pessoa ela deixa passar também? Esse é um fator determinante. Os homens que têm familiares que tiveram um tumor de próstata, eles se conscientizam mais. Porque eles veem o que é necessário para se fazer o diagnóstico, como é o tratamento, como é fácil você tratar de maneira minimamente invasiva e às vezes prover a cura, e não só a cura, mas uma preservação funcional. E às vezes os homens que têm pais que tardaram o diagnóstico, que sofreram com a doença metastática, esses procuram então de maneira mais ativa, para não sofrer o que os pais sofreram, até porque ter pais, irmãos ou avós com câncer de próstata é um fator de risco para aquela pessoa também ter câncer de próstata. Agora, voltando naquele assunto da questão da higiene, doutor, eu tenho 2 filhos meninos, tenho um de 3 anos e um de 8. O de 8 já está naquela fase de deixa que eu tomo banho sozinho, deixa que eu me viro sozinho. Essa história do me viro sozinho, eu já tô crescido, tô quase um pré-adolescente, né, aquela coisa, acaba dificultando, né, para os pais cuidarem dessa questão da higiene e acaba tendo que procurar ajuda médica mesmo? Olha, isso é bem importante, né? Esse mês de novembro, ele é para conscientizar os homens de uma maneira geral, e os adolescentes, às vezes eles já estão escapando do pediatra, ficam meio órfãos de médicos, né? E os pais ficam com essa apreensão. Vou te dizer um caso real, de hoje mesmo, né? Hoje, antes de vir aqui dar essa entrevista, eu estava no consultório e um menino de 13 anos apareceu lá para uma consulta e ele estava envergonhado de falar para a mãe o que ele queria. Ele só falou para a mãe que gostaria de ir a um médico e daí ele perguntou se era alguma coisa em relação ao pênis. Ele falou que sim, mas não quis detalhar. Então essa mãe levou esse menino ao urologista. Num primeiro momento da consulta, até os dois ficaram juntos e a mãe, de uma maneira até de dar liberdade para o menino, saiu do consultório. Então eu consegui conversar com esse menino e a queixa dele era uma queixa simples sobre higiene do pênis. E isso é bem importante, eu já disse, né, sobre até como a higiene
a má higiene impacta a incidência de câncer de pênis. E no fim das contas ele não tinha nenhum problema, mas ele tinha muitas dúvidas. E às vezes é aquele negócio, o menino não quer falar com o pai mesmo ou com a mãe, por mais que tenha liberdade de falar, sim, ele sente uma maior liberdade de falar assim com um profissional. Às vezes ele fica órfão, então o urologista está apto a entrar nessa lacuna e daí dar esse suporte médico mesmo para o menino, né? O menino que tem dúvidas genitais, sexuais às vezes. Quando a gente fala em Novembro Azul, não fala só sobre câncer, fala um cuidado global à saúde do homem. Isso é bem importante. Nossa, realmente esse exemplo aí, acho que clareou a mente de muitas mães preocupadas aí que podem estar do outro lado pensando, e agora? Meu filho está crescendo, não tenho mais essa intimidade com ele, como cuidar, como falar. Pronto, o profissional está aqui exatamente para ajudar e orientar a gente de maneira bem clara. Doutor, só quero te agradecer pela presença aqui mais uma vez. Convido você a voltar mais vezes para a gente falar sobre outras questões, né? Porque realmente falar da saúde de um ser humano que é tão difícil de levar no médico não é fácil, né? Eu que agradeço o convite, é muito oportuno esse convite agora em novembro por causa do mês, mas a gente precisa lembrar que o homem ele precisa se cuidar o ano inteiro, não só com doenças genitais. Tivemos agora essa entrevista com um endocrinologista, mas distúrbios metabólicos, de uma maneira geral, o homem ele precisa se cuidar cada vez mais. Tá certo. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, e Carla. Tá convidado a voltar mais vezes. Obrigado.